E é com essa estrutura que você vai entender melhor essa questão de predicado, predicativo. E bora lá. Aqui nós vamos formular a tabela verdade. Gente, lá no raciocínio lógico, existe tabela verdade, né? Sim, tem. Raciocínio lógico, Denis Lasmar, ele entende dessas coisas. Esses professores de exata aí, que ensina tabela verdade, mas a professora Enia também tem tabela verdade. Anotem. E é um conteúdo, gente, predicação verbal. É um conteúdo, deixa eu contar para vocês, é análise sintática, todo mundo tem horror. É um conteúdo mais complexo, mas é palpável. É possível você entender. Vamos lá, bora lá. Gente, se você quiser, você anota, tá bom? E aqui nós vamos entender o que é predicado, o que é sujeito. Primeiro, gente, sujeito é o dono da ação verbal, é quem executa, é quem é o dono, vamos pensar assim, né? É o que tem posse de tudo que está acontecendo naquela frase, naquele período ali. Beleza, eu tirei o sujeito, tá? Que nós já vimos como que a gente acha o sujeito. Eu tirei o sujeito, o restante é predicado. Predicado. Anota. Predicado. E sim, na nossa tabela verdade, né? Na verdade, nas gramáticas, tá, gente? Essa tabela verdade é criação minha, loucura minha, mas vocês vão entender de forma mais palpável, de forma mais. Vamos pensar assim, né? De forma mais coerente, tá? É mais fácil de você memorizar quando a gente associa com alguma coisa. Bora lá. Gente, e nós temos 3 tipos de predicados. Nós temos predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Algumas coisas eu preciso passar para vocês antes de passar a tabela verdade. Anotem aí. Pessoal, nós temos o termo que a gente precisa aprender, tá? Predicativo, eu chamo de PTVO. Ele é a mesma coisa, predicativo com predicado? Não. Predicado é aquilo que eu tiro o sujeito, o resto, tudo é um predicado da frase. E eu tenho, inclusive, 3 tipos de predicados. Falamos. Predicativo, anota aí. PTVO, tá? É a nomenclatura que a gente vai usar, que aqui a gente sintetiza, que a gente enxuga as informações para que caiba cada um na sua gavetinha. Vocês têm gavetinha aí, não tem? Gavetinha da predicação, gavetinha do verbo, gavetinha da concordância. É assim. Gente, hoje nós estamos na gavetinha da predicação verbal. Anota. Ainda aqui que é predicativo. É um adjetivo. É um estado, é uma característica. Predicativo é uma característica, tá bom? E, gente, é uma característica acompanhado de verbo de ligação. Ué, não lembro de mais nada disso. Calma. Coloca aí embaixo para mim só uma observação, por favor. Só existe predicativo, só existe predicativo se tiver verbo de ligação. Ai, lascou foi tudo. Lascou nada. Mais fácil do Brasil, vocês vão ver. Só existe predicativo se tiver verbo de ligação. Oi, eu não lembro bem esse negócio de verbo de ligação, vou te lembrar agora. Anota aí, verbo de ligação são os verbos que não indicam ação. Ser, estar, permanecer, continuar. Eles são sempre verbos de ligação? Não. É aí que mora o problema, tá? Quando na nossa época de escola, a gente decorava aquela tabelinha. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar. Para, não é, nós não vamos decorar nada, vocês vão aprender as coisas, gente, que vocês vão aprender, porque quando você aprende, você vê situação diferente, você fala, opa, não, aqui não, esse não é verbo de ligação, não, vem comigo. Gente, predicativo, então, é uma característica, verbo de ligação, sim, verbo ser, estar, ser, ter, tem uma lista, mas, em suma, são verbos
que não indicam ação, não denota ação. Gente, vem aqui comigo. Primeira coisa, só existe predicativo se tiver verbo de ligação. Gente, e o oposto também. O verbo de ligação, ele meio que depende do predicativo, sabe? Inclusive, ele vai ser verbo de ligação só se tiver esse predicativo. Pega comigo aqui. Maria está triste. Gente, a relação dos dois é muito forte, tá? Pensa numa relação forte. Verbo de ligação e predicativo. Que paixão. Maria está triste. A minha pergunta é para você sempre. Pensou em predicação verbal? Eu vou perguntar. Vou fazer essa perguntinha para você. Tem predicativo? Você falou que predicativo é um adjetivo. Adjetivo é uma característica, né, gente? Um estado. Sim, eu tenho um predicativo. Triste é predicativo. Anota aí. Então, está aqui, olha que gracinha, ser, está, é um verbo de ligação. Maravilha! Verbo de ligação. Gente, essa estrutura, quando eu tenho, vamos começar a preencher nossa tabela, verdade? Vamos. Quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo, anota aí, eu tenho um predicado nominal. Inclusive, o núcleo dele, a parte mais importante, é esse predicativo, é uma característica, tá bom? Maria está em casa. Que bacana. Tem o verbo estar, verbo de ligação, né, Enia? O que é verbo de ligação, gente? Verbo que não indica ação. O Enia está em casa. Mas a Enia falou também que só existe predicativo se tiver verbo de ligação, só existe verbo de ligação se tiver predicativo, vice-versa. Gente, beleza? Está é verbo de ligação, Enia? Vamos ver se é. Para ter verbo de ligação tem que ter o quê? Predicativo. Pode formular isso aqui de forma inversa também. Para ser verbo de ligação, tem que ter predicativo. Para ser predicativo, tem que ter verbo de ligação. Mas aqui, Maria... Oh, gente, isso aqui é Maria, tá? Não tá aparecendo, mas é. É professora apressada, é assim mesmo. Maria está... Será que é verbo de ligação? Em casa. Em casa não é um predicativo, não é uma característica, não é um estado. Realmente, em casa é uma expressão que indica lugar, né? Na verdade, vai ser um adjunto adverbial de lugar, uma locução adverbial. Gente, isso aqui dá uma ideia de advérbio de lugar. Vamos colocar apenas isso por enquanto, tá? Gente, não tem predicativo, porque eu tenho Maria, que é o sujeito da frase. Eu tenho aqui uma ideia que indica lugar. Esse verbo vai ser de ligação? Não vai ser. Nós vamos chamá-lo de verbo de ação. Que essa estrutura vem para a tabela verdade como predicado verbal. Como que é isso, Enia? Gente, vários estruturas, várias formas aqui, nós vamos ter o predicado verbal. Você vai simplesmente colocar predicado verbal não tem, coloca aí, predicativo. Gente, se não tem predicativo, predicado verbal. Por isso que eu falei com vocês, pediu sobre a predicação verbal, primeira perguntinha, tem predicativo? Se tem, opa, vou analisar. Se tem verbo de ligação, papapá. Se não tem de cara, não tem predicativo, não tem característica, né? Sei que predicativo e verbo de ligação têm uma relação muito íntima, um depende do outro. Só vai ter verbo de ligação se eu tiver predicativo, só vai ter predicativo se eu tiver
verbo de ligação. Bacana. Então, predicado verbal. Se não tem predicativo na frase, predicado verbal. Ponto. Gente, é palpável. Não tem, depende. Não. Você lembrou disso aqui? Você lembrou disso aqui? Acabou. A tabela verdade, ela mesma se constrói lá na hora que você estiver fazendo prova. É só treinar. Precisa treinar, é claro, né, gente? Todo aprendizado requer um pouco de treino. Quanto mais você treina, mais você vai dominar aquilo ali, tá bom? Por último, vamos lá. A Maria chegou triste. Gente, a Maria, tá? Maria? Não parece, mas é. Maria chegou triste. Eu tenho aqui, perguntinha qual que é? Tem predicativo? Tem demais. Predicativo. Gente, predicativo. Verbo de ligação. Verbo de ligação. Oi, mas você falou lá em cima que verbo de ligação não indica ação. Mas chegou. Ele chegou, ele entrou. É uma ação. Gente, verbo chegar, verbo estudar, verbo falar, verbo contar, verbo pegar, verbo escrever. Indicação. Ele nunca pode ser verbo de ligação. Vou colocar de cara verbo de ação. Maravilha. Ô, Enia, esse treco aqui é aqui, não é? É. Ô, Enia, mas você falou também que predicativo pede verbo de ligação. Verbo de ligação pede predicativo, predicativo, verbo de ligação, ligação, ligação. Gente, vem comigo. Maria chegou. Gente, aqui eu tenho subentendido, sempre vai ser antes desse predicativo, tá, gente? Eu tenho aqui no meio um verbo de ligação oculto. Tem base? Agora tem que adivinhar, né, ele? Tem, tipo isso. Mas eu ensino vocês a adivinharem. Fica calmos, vai dar tudo certo. Maria chegou e estava triste. Estava. Ficou apertadinho, mas tá dando para ler, tá, moçada? Tá, mais ou menos. Gente, isso aqui sim, eu tenho um predicado, verbo nominal. Como que é essa estrutura de um predicado, verbo nominal? Anota aí. Eu tenho um verbo de ação, mais um predicativo. E, é claro, aqui eu tenho um verbo de ligação oculto. Anota aí, tá bom? Esta é a estrutura de um conteúdo, né? Vamos pensar, né? De predicação verbal. E, é claro, nós temos aqui, o que é isso aqui, gente? É a tabela verdade da Tia Enia. E pronto. E explicou. Gente, tem algumas variações, mas em exemplos, nos exercícios, a gente vai rever isso tudo aí, ok? E por hoje é isso. Beijinho no coração de vocês. Bora que bora!